Isabel do Carmo, obrigado pela presença. Vamos ver. Eu vou falar em pé, porque sou mais baixa, e porque assim vejo a cara das pessoas todas. Quero considerar, antes de tudo, que a maior parte das pessoas desta mesa, aquela jovem sorridente que está ao meu lado, não, mas vivemos uma vida, muita vida, dentro de uma ditadura fascista. Se eu for preciso explicar o que é fascista, eu explico, porque há um debate académico muito sofisticado a respeito de se chamar fascismo ou não, mas eu chamo. E pode ter as minhas razões. Mas, portanto, nós vivemos. Eu dizia a um amigo francês que se lamentava que as crianças passaram depois da guerra em França, ok. Mas eu dizia, mas tu não sabes o que é viver 30 anos numa ditadura. E o que é que isso constitui? Eu tenho andado com o João Fernando e com o Lino e com outros a fazer a história da Rua Miguel Paz. A história de uma rua é a história de uma vila, de uma cidade, e é a história um pouco do país também. Vila especial, porque era uma vila operária, mas onde havia uma estratificação dentro da classe operária. Portanto, quando os intelectuais que fazem a história das coisas arrumam tudo no nome, Barreiro Vila Operária ou Barreiro CUF, Rua Miguel Paz não tinha nada a ver com o CUF. Nadinha, nem tal coisa não. Quando se perguntava ao Vítor da mercearia, mas os operários da CUF iam lá à mercearia, ele disse: não, isso da CUF, a gente não sabia nada disso, isso da CUF, não. Só havia o vizinho do lado que por acaso tinha lá um rolo na mercearia, lembram-se do rolo, e quando na CUF não dava mais, ele iniciava o rolo. Era assim este país. E quando eu começo a perguntar as coisas da Rua Miguel Paz, onde havia realmente uma grande estratificação, não tem nada a ver. O trabalhador do rio, os trabalhadores do rio, os que vinham com os barcos, com os melões e com a cortiça, não tinham nada a ver com os corticeiros, e os corticeiros não tinham nada a ver com os ferroviários. Havia uma verdadeira estratificação, cada um com as suas características, e isto é que é tratar das coisas de uma forma objetiva e real. Não é o Barreiro, vamos lá, aquilo era uma vila operária. As pessoas eram diferentes umas das outras e as categorias das vidas das pessoas também eram diferentes. E a todas as entrevistas que eu fiz, eu ando nesta com o João Fernando e com o Lino e com outros, perguntava, então, e comida? Como é que era a comida? E há uma coisa curiosa, isto era um país de fome. Nos anos 60 ainda houve 300 certidões de óbito causa de fome. Isto significa que as pessoas, outros que iam parar ao hospital, tinham uma pneumonia, causa de pneumonia. Mas estes caíam no meio do chão com fome. E ainda houve, nos anos 60, 300 certidões de óbito com esta causa. Era um país de fome. Eu, nas entrevistas que tenho feito, porque estou a fazer um outro livro, pergunto às pessoas que eram camponeses pobres, como é que era. E há uma coisa interessante. As pessoas têm vergonha de ser pobres e as pessoas têm vergonha de passar fome. Há uma das pessoas a quem eu fiz a entrevista que diz que ainda hoje tem pesadelos de estar descalço, não ter sapatos. Este era o nosso país. E este país, que era uma ditadura, a Espanha e a Grécia, ficaram debaixo do tapete das democracias em 45, que ninguém falava deles. Era como se não houvesse 3 ditaduras na Europa. 3 ditaduras onde se torturava, na Espanha se matava, e desconheciam. Era como se não existissem essas ditaduras. Por isso me interessa tanto este assunto e vou publicar também sobre isto. Mas neste país, a fome era uma constante. Quando as pessoas absolutamente não tinham nada
para comer e sentiam fome, ou era do género, como contam esses camponeses pobres, que havia sempre aquelas couves. Aquelas couves havia sempre. E uma broazinha também havia. Isto era desnutrição. E a desnutrição veio até bastante tarde em Portugal. Portugal e nos Açores. Mesmo depois de 25 de Abril. Mas isto era um país onde as pessoas tinham vergonha de ter fome, tinham vergonha de não ter sapatos, tinham vergonha de ser pobres, mas onde essa realidade existia. Nas entrevistas que eu fiz, eu perguntava sempre isto, também perguntei ao Lino, e as pessoas dizem, isso e tal, fome talvez, não. Até que uma amiga minha que já morreu disse, fome passamos todos. E a mesma amiga, a Rosário e lembram-se, a Graciete, respondeu, pobres éramos todos. E de facto, ela começa a descrever. A minha mãe via-se aflita, mas às vezes o meu pai, que era maquinista, lá trazia qualquer coisa do Alentejo. E lá se compunha a coisa. E pobres? Pois pobres éramos todos. E descreve aquela sociedade de pobreza, que o Lino bem conhece, do lado do Moinho Pequeno. E o Lino que ali está, e é um homem abastado, agora é um homem abastado, o Lino viveu no piso de cima do Moinho Pequeno, por baixo passa a água. E uma coisa que eu fiquei a chamar, que eu não me lembro agora o nome. E no primeiro andar vivia o Lino e várias famílias. E aquela aguinha que a gente vê ali à volta do Moinho Pequeno, que agora está construído, servia para tudo. Não vou aqui detalhar tudo, mas ele detalhou. Portanto, era assim que vivia esta população. E não estamos a falar de pobres de pedir. Não estamos a falar de pobres de pedir. Estamos a falar de pessoas que trabalhavam. Eram pessoas que trabalhavam, como bem se vê em relação aos corticeiros. Os corticeiros não tinham contratos e, portanto, quando havia levas de sem emprego, iam para a rua e não sei se na escola se não, mas estavam em condições de pedir. E tinham a família toda a trabalhar. O pai trabalhava dentro da fábrica, a mãe fazia em casa as placas para depois se fazerem as folhas, em casa, trabalho doméstico, para além do que ela tinha. E as crianças ajudavam. E a propósito de crianças, a par disto, também havia uma enorme repressão no Barreiro. Lembramos todos, os pessoas mais velhos, que o Barreiro tinha uma repressão como não havia noutro sítio qualquer. Nos outros sítios havia polícia, aqui havia GNR. E a GNR passava com carros e com cavalos. E o João, que ali está, o João e os outros miúdos esticavam uma corda de lado a lado e uma das vezes esticaram uma corda com alcatrão, pretinha, não se via na noite, e quando veio a GNR a cavalo para meter medo às pessoas, esticaram a corda e lá foram os cavalos e a GNR e aquilo tudo. Portanto, o João, não sei se depois foi funcionário de esquerda, mas é pequenino era, porque andou ali a deitar abaixo os cavalos da GNR que se espantaram e foi de facto, eles metiam medo às pessoas. Eles metiam medo às pessoas, por vezes não metiam muito medo às crianças, porque vivíamos num ambiente muito diferente do que existia. É o que o Lino diz, quando perguntam como é que diz o Lino, quando perguntam como é que era o nazismo, ele diz, eu explico, era como uns carros, uns tanques que passavam lá na minha rua. Neste ambiente, onde havia, já falei da fome, já falei da repressão, apesar de tudo havia uma população muito rebelde e informada, o que é extraordinário. Eu digo sempre isto para me orgulhar do Barreiro. Mas enquanto no país
O analfabetismo, isto já nos anos 60, era de 27%, no Barreiro era de 18%. Era uma população muito informada, que se procurava informar, e resistente. Resistente desde sempre, é uma história de resistência. O Alfredo foi um marco de pessoa resistente e que sofreu, e eu aproveito para lembrar a Conceição. Aproveito para lembrar a Conceição Matos, a irmã do Alfredo, que sofreu brutalmente na PIDE e que desde pequenina contou ela que ia com o Alfredo, com panfletos para a recosta, que tu e ela punham-se cá em cima na recosta a tirar os panfletos e a dizer lá vai o teu edifício, era lá vai o teu edifício. Portanto, foi sempre uma terra de resistência, com pessoas a sofrerem muito, como sofreu a Conceição, como sofreu o Alfredo, como o meu primo João Lobo, a quem for, a quem chicotearam com o cavalo marinho, que ficou marcado nas costas, e tantos outros, notando-se uma solidariedade muito particular, muito subtil, muito escondida por vezes. E isso é uma coisa que foi muito sentida na minha família. A minha mãe, que era uma pessoa que era aguerradíssima, disciplinadíssima e que não me deixava comprar nada, mas nada, nem rosários, né? Tinha um envelopezinho que todos os meses, onde punha X, eu não sei o que era o X, mas sei que era destinado aos presos. E tudo na maior das descrições. É, portanto, uma terra de que eu orgulho, porque é uma terra com características muito especiais e que nós temos que, em vez de, estamos a passar um momento em que nos sentimos impotentes, de impotência, porque vemos a extrema-direita a subir, vemos o que se está a passar em Gaza, a matança em Gaza, e aproveito entre parênteses para dizer que eu, como sabem, escrevo nos jornais, de vez em quando escrevo, pela primeira vez foi-me recusado um artigo, pela primeira vez, foi-me recusado um artigo por eu defender Gaza. Vejam a força que estas coisas têm. Uma amiga pôs-me num blog e, portanto, eu espalharei o artigo tanto quanto puder. Mas vivemos realmente com a guerra na Ucrânia, com a iminência do Trump ganhar, vivemos um momento de grande impotência, porque parar é desistir. Não paramos, nós temos muita dificuldade em saber qual é exatamente o caminho que temos que tomar e as coisas que temos que fazer para resistir a este clima que está diante dos nossos olhos. Claro que há a sensação de que somos capazes de resistir, porque, por exemplo, esta sala, assim, de contas feitas por mim, tem neste momento 100 pessoas. Conseguimos reconstituir a rede de resistência que neste país e nesta terra existiu. Eu estava-me a lembrar que vim aqui várias vezes, e a vários momentos políticos. Há 40 anos vim aqui, fizemos uma sessão, há 40, e o Fanhais, que tomava conta dos filhos, veio com o filho, com o Samuel no carrinho. O meu também era pequeno, ele veio com o Samuel no carrinho, isto já foi há 40 anos. E a minha mãe veio e viu aquele homem fantástico, um homem que não era do género de pôr as mulheres de lado, ou de fazer o papel, fazer aquilo que as mulheres também fazem. Viu, e lembro-me tão bem, ela disse, fantástico, o Fanhais com o filho, com o bebê, no carro, trouxe o bebê, tinha que vir, veio com o bebê. E já lá vão 40 anos. E ele esquece que eu conhecia ainda padre, e vi aquele padre a estar no hospital do Barreiro, sentou-se à mesa, na minha mesa, não nos conhecíamos de sítio nenhum, e ele pegou no cabeção e pendurou
E eu comecei logo a pensar, a espada é engraçado, pendurar. E para apalpar o terreno, isto foi exatamente nessas alturas, não sei, depois de 69. Para apalpar o terreno, disse-lhe, lá no meu hospital, à juventude universitária católica, e ele disse, isso não presta para nada. Alto lá, alto lá, que espada. Pronto, e depois foram todos os conhecimentos com as várias pessoas. Para além destas questões da repressão, eu também tive presa, tive em isolamento e devo dizer que isolamento é uma coisa muito má. O isolamento é muito mau. E porque o ser humano evoluiu para contar com os outros, para falar com os outros. E a Ordem dos Médicos foi fechada pela PID por causa do papel que nós escrevemos a respeito da morte do Ribeiro Santos e identificaram a minha letra, mas foi comum. E 32 colegas meus que era uma direção coletiva que nós tínhamos, foram interrogados e ninguém falou em mim. Ninguém disse que tinha sido eu a escrever aquele papel. Está na Torre do Tombo, eu tive um orgulho enorme nisto. Foram 32 interrogados com as chamadas contrafés. Lembram-se das contrafés, não é? Mas era o país da repressão e o país da censura. Eu lembro só que nós tivemos escritoras, mas tivemos escritoras que ficaram apagadas por causa da censura. Destaco a Maria Archie e a Maria Lamas, porque foram mulheres muito avançadas para o seu tempo, muito para a frente, mas que a censura caiu em cima delas, e cair em cima de um livro significava que o editor ficava sem ganhar nada daquele livro e, portanto, tinha medo de fazer mais, iguais e parecidos com aquilo. E revi recentemente a lista dos filmes censurados. É uma lista espantosa. Os filmes mais vulgares, mais comuns, eram censurados. E eram censurados todos, mas foram censurados todos, até aos anos 60, os que falavam do julgamento de Nuremberg. É fantástico. É fantástico como eles se sentiam tocados com o julgamento dos nazis. Grandes realizadores, Samuel Fuller, grandes realizadores. O julgamento de Nuremberg não passa. Isto, nós estamos a falar dos anos 40, a seguir à guerra, estamos a falar dos anos 60. É uma lista espantosa. É também um tempo, para além destas condições que eu estou a falar, um tempo em que as condições das mulheres eram muito marcadas. As mulheres tinham dupla ditadura em cima. Tinham uma condição como mulheres, e isso é inegável, é assim. Tinham uma condição em que a honra residia na virgindade, em que qualquer coisa que fugisse à norma era estigmatizada, em que a sua liberdade era cerceada de várias formas, e isto fazia parte do ideário, fazia parte, era transversal em todos os países, mas era muito reforçado nos países fascistas porque a mulher, era o conceito da mulher, o anjo do lar, da mulher para tomar conta dos filhos, era a mulher em casa, e na legislação nós viemos até ao Código de 60, e julgo que depois foi a 75, com o homem pode repudiar a mulher se verificar no casamento que não é virgem. E o homem pode matar a mulher se a encontrar em flagrante delito. Fíjate, até 74 assim. Eu vou, porque já não respeitei os 10 minutos, mas vou só dizer qualquer coisa a respeito
quando isto acabou. Quando isto acabou, no 25 de Abril, isto é outra tal discussão que existe, eu acho que houve uma revolução. Há quem diga que não, foi um golpe militar, seguido de um movimento popular. Eu acho que houve uma revolução, que acabou no 25 de novembro de 1975. Houve uma revolução porque os grandes meios de produção passaram a ser nacionalizados, que era o que eles iam ser agora, e os bancos passaram a ser nacionalizados, estabeleceu-se a educação a nível nacional gratuita e universal e estabeleceu-se a saúde gratuita e universal. Portanto, houve uma mudança de donos dos meios de produção, passou a ser o Estado, e houve uma mudança dos bancos, do poder financeiro. Reparem este fenómeno, o Espírito Santo foi preso naquela altura, com um grande salarido de ter sido preso sem culpa formada. É pena, naquela altura não se tivesse estudado logo aquelas contas. Porque aquelas contas, naquela altura, eram as mesmas contas de agora. E já vinha de longe, porque o avô enriqueceu com o ouro dos nazis. Portanto, são filões. Portanto, eu considero que, desde 25 de Abril até 25 de Novembro de 1965, houve uma revolução em Portugal. E agora estamos a ver se agarramos. É um voluntarismo que nós temos, a ver se obrigamos aqueles que são social-democratas, que é o Partido Socialista, a ver se os obrigamos, se os empurramos a serem, de facto, a fazerem aquilo que têm que fazer. E nós próprios, nas coisas onde eu me envolvo, pelo menos na saúde, nas manifestações, etc., a ver se faz alguma coisa de social. Não é? Não estamos aqui a ocupar casas, nem a fazer coisas muito espetaculares, andamos a ver se fazem coisas sociais. Se aguentamos a saúde, se aguentamos a educação e se a habitação há alguma coisa. Portanto, era esta mensagem que eu queria transmitir a esta assistência tão querida, tão resistente também. Muito obrigada.